Pare de procurar por respostas no mundo exterior, porque a guerra invisível que você travou em absoluto silêncio dentro da sua própria mente finalmente acabou e você sobreviveu para contar a história. Existe um motivo assustadoramente real e tangível pelo qual você se sentiu um completo alienígena na sua própria vida nos últimos tempos. E eu preciso que você entenda de uma vez por todas que você nunca esteve enlouquecendo. A verdade avassaladora que o universo está tentando sussurrar no seu ouvido hoje é que o seu doloroso e exaustivo processo de despertar espiritual chegou ao fim, e se você não souber identificar os 9 sinais de que essa metamorfose cósmica está completa, continuará vivendo como um mero espectador, desperdiçando um poder incalculável que já pulsa quente nas suas veias. Você deixou de ser o aluno confuso que busca desesperadamente por migalhas de luz no escuro. O relógio cósmico girou, e agora você foi convocado para assumir a sua posição de mestre e começar a moldar a realidade ao seu redor. O que você está prestes a absorver aqui não é mais um discurso motivacional vazio, feito para inflar o seu ego por alguns minutos e depois desaparecer no esquecimento. Isso é um chamado de emergência, uma ativação direta da sua frequência anímica, elaborada exclusivamente para aqueles que carregam a marca dos escolhidos. Muitos de vocês estão presos em uma espécie de limbo energético, acreditando que ainda precisam se curar, se limpar ou se consertar, quando na verdade o trabalho pesado já foi totalmente concluído. Neste exato momento, eu vou desvendar cada um dos 9 selos, cada um dos 9 sinais inegáveis de que a sua fase de casulo terminou. E eu lhe dou um aviso. Agarre-se firmemente a cada palavra e não ouse sair antes de ouvir o último sinal, porque ele é a chave mestra que vai destravar a última porta da sua percepção, reescrevendo absolutamente tudo o que você acha que sabe sobre o seu próprio destino na Terra. Olhe para trás por um instante e honre a estrada de pedras e espinhos que você precisou atravessar descalço para chegar até o momento presente. Feche os olhos e lembre-se daquelas madrugadas gélidas, daquelas noites intermináveis em que você se via encarando o teto do quarto com o peito esmagado por uma angústia inexplicável, com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto, sentindo que algo na sua essência estava irremediavelmente quebrado. Sabe aquela sensação sufocante de não se encaixar em absolutamente nenhuma roda de amigos, em nenhum ambiente de trabalho, em nenhuma estrutura familiar? Aquela percepção dilacerante de que a humanidade inteira estava marchando de olhos vendados em uma direção anestesiada, enquanto você ouvia um chamado estrondoso que te puxava exatamente para o lado oposto? Quantas vezes você engoliu a seco e tentou traduzir a imensidão do que sentia para alguém que você amava, apenas para receber de volta um olhar de pena, de deboche ou de incompreensão total, como se você falasse um idioma esquecido? A dor lancinante de carregar uma galáxia inteira dentro do peito e não ter absolutamente ninguém com quem compartilhar esse peso quase te destruiu. Mas preste muita atenção no que eu vou lhe dizer agora. Nada disso foi fraqueza ou defeito. Aquelas crises existenciais não eram sintomas de uma doença, não eram falhas no seu caráter e muito menos um castigo do universo. Aquilo foi o fogo implacável da forja cósmica moldando a sua espada. Foi a fase mais sombria, árdua e visceral da sua existência. Sim, mas era a única maneira possível de arrancar, camada por camada, crosta por crosta, todas as ilusões tridimensionais, todos os medos implantados e todas as crenças limitantes que a sociedade grudou na sua pele, desde o momento em que você deu o primeiro respiro neste planeta. Cada noite que você passou se sentindo solitário e abandonado foi, na verdade, uma cirurgia espiritual de altíssima precisão. Cada lágrima derramada funcionou como um solvente divino, derretendo a sua velha identidade egóica. E hoje, de pé sobre as cinzas de quem você achava que era, tudo começa a ganhar um contorno nítido e perfeito. O que parecia puro caos era um plano arquitetado com maestria sagrada. É exatamente por ter sobrevivido a essa desconstrução brutal que você agora manifesta o primeiro grande sinal de que o seu despertar espiritual concluiu o ciclo, o colapso definitivo da ilusão da separação. Houve uma época muito densa em que você se sentia um mero observador do lado de fora do aquário da vida, um fantasma vagando por uma terra estranha, sem raízes, sem pertencimento. Flutuar nesse abismo entre a velha vida, que te causava repulsa, e a nova vida, que você ainda não conseguia enxergar.
sugava até a última gota da sua energia vital. Fazia você questionar a própria lucidez todos os dias. Mas sinta o seu corpo agora. Preste atenção na sua respiração. Uma mudança tectônica e silenciosa aconteceu nas profundezas do seu DNA espiritual. Aquele buraco negro de ansiedade no seu estômago, aquela sensação aterrorizante de orfandade cósmica, simplesmente evaporou. Você deixou de ser uma ilha isolada e amedrontada lutando contra a correnteza. Hoje, quando você para diante de uma árvore centenária, quando o vento frio bate no seu rosto, ou quando você ergue os olhos para contemplar o abismo estrelado em uma noite silenciosa, a sensação de pequenez simplesmente não existe mais. Você não se sente mais engolido pela imensidão do cosmos. Você se reconhece nela. Você sente um calor familiar, uma vibração de profunda reverência e acolhimento incondicional. Você finalmente aterrissou, e a sensação de estar em casa não está mais ligada a um código postal, a 4 paredes ou a pessoas específicas, mas sim a um estado inabalável de presença absoluta. É como se um relâmpago tivesse atingido o seu cérebro, fazendo você lembrar com cada célula do seu corpo físico que você e o universo não são, e nunca foram, 2 entidades separadas. Não existe 1 milímetro de distância entre o seu espírito e a força colossal que orquestra a dança dos sistemas solares. A mesma energia exata que precisou existir para criar o núcleo incandescente do Sol é a energia que está pulsando ritmicamente dentro do seu peito neste milésimo de segundo. E a beleza mais avassaladora de tudo isso é que você não decorou essa verdade em um manuscrito antigo. Nenhum mestre externo te ensinou isso. Esse conhecimento irrefutável brotou da terra fértil da sua própria jornada dolorosa. Ele é a sua recompensa sagrada por ter tido a bravura de atravessar o vale de sombras sem soltar a mão da própria alma. E agora que você ancorou nesse nível de consciência de unidade, as portas da manifestação se abriram de par em par para você. E avançando nessa jornada de profunda transformação interna, chegamos a um ponto de virada absolutamente espetacular. Lembra daquela época em que você implorava aos céus por um sinal externo, buscando desesperadamente uma confirmação cósmica de que estava no rumo certo? Pois bem, a segunda grande evidência de que o seu despertar atingiu a maturidade plena é a forma como a sua própria intuição assumiu, de uma vez por todas, o volante da sua vida. Pense um pouco sobre o seu passado. Quantas vezes você se viu paralisado diante de uma escolha importante? Antes dessa imensa expansão de consciência que você vivencia hoje, a sua mente lógica era a ditadora absoluta do seu destino. Você criava listas intermináveis de prós e contras, desenhava cenários hipotéticos exaustivos e, o pior de tudo, terceirizava constantemente as suas decisões. Quantas vezes você pegou o telefone para perguntar a 10 pessoas diferentes o que elas fariam no seu lugar, apenas para tentar silenciar a sua própria insegurança e medo de errar? O mundo externo ditava as regras do jogo, e você, tentando desesperadamente se encaixar no roteiro do que era considerado seguro, aprovado e normal, sufocava implacavelmente a sua própria voz interior. Mas perceba a revolução silenciosa e poderosa que tomou conta de você agora. Você ainda precisa dessa eterna validação alheia? A resposta é um sonoro não. Hoje, o seu corpo físico e sutil se transformou em um pêndulo vivo, uma antena de altíssima precisão. Quando uma nova oportunidade surge na sua frente, ou quando alguém novo cruza o seu caminho, você não racionaliza mais de forma compulsiva. Você simplesmente sente. É uma resposta orgânica, visceral, totalmente inegável. Sabe aquele aperto sutil no estômago? Aquela leve contração no peito? Ou, pelo lado positivo, aquela expansão luminosa de alívio e empolgação genuína? Essa é a sua alma, traduzindo instantaneamente as energias sutis do ambiente e das situações. Reflita com honestidade. Quantas vezes lá atrás você forçou uma amizade, um relacionamento ou um negócio com alguém que, logo no primeiro olhar ou aperto de mão, te causou uma estranha repulsa? Você provavelmente julgou a si mesmo na época, achou que estava sendo preconceituoso ou excessivamente crítico e calou o seu instinto, apenas para descobrir com amargura, meses depois, que aquela pessoa realmente carregava intenções obscuras. E quando a sua intuição gritava freneticamente para você não ir a determinado lugar, mas você ia mesmo assim por pura obrigação social, e a noite se tornava um desastre absoluto? A diferença colossal é que, hoje,
você não ignora mais esses avisos silenciosos. A sua intuição deixou de ser um sussurro medroso lá no fundo da mente e se tornou a sua bússola inegociável. Se o seu corpo diz não, é um não categórico, sem necessidade de elaborar justificativas diplomáticas. Você aprendeu, e muitas vezes, a duras penas, que cada vez que traiu a sua intuição, colheu dor e confusão. Mas cada vez que a honrou, a vida fluiu como um rio majestoso em direção ao mar. Você finalmente compreendeu a maior de todas as verdades místicas. Você não precisa mais procurar respostas lá fora, porque o universo inteiro já sussurra os caminhos através do seu coração. Você se tornou a própria bússola. A propósito, aproveitando essa conexão que estamos criando aqui, faça uma pausa rápida e me conte nos comentários de qual cidade e país você está sintonizando com essa mensagem agora. É fascinante vermos juntos como essa rede de consciências despertas está abraçando cada canto deste planeta. E é exatamente essa clareza cristalina, essa confiança inabalável em si mesmo que nos empurra naturalmente para a terceira e talvez a mais libertadora evidência do seu amadurecimento espiritual. Prepare-se, porque isso confronta diretamente e destrói a maior ilusão já construída pela sociedade moderna. As coisas materiais perderam, em definitivo, o poder de dominar a sua mente, o seu humor e o seu coração. Preste muita atenção neste ponto, pois não estamos falando aqui de fazer um voto de pobreza, de rejeitar o conforto que o mundo oferece, de demonizar o dinheiro ou de passar a viver em escassez. A verdadeira espiritualidade madura não tem absolutamente nada a ver com a privação e o sofrimento financeiro. A abundância é uma energia divina, maravilhosa, e seu direito de nascença. Mas a grande e libertadora chave de ouro é a seguinte: você possui as coisas, ou são as coisas que possuem você. Houve um longo capítulo da sua história em que o seu valor pessoal estava, de forma tóxica, intimamente atrelado à etiqueta da sua roupa, ao ano de fabricação do seu carro, ao código postal da sua casa ou à imagem perfeitamente curada e irreal que você projetava nas redes sociais. A engrenagem inteira desse mundo tridimensional denso foi friamente e calculadamente desenhada para te convencer de que você é um ser intrinsecamente vazio, que só terá algum significado, respeito ou amor se conseguir acumular mais posses para exibir a pessoas que, no fundo, nem sequer se importam genuinamente com você. Mas, de repente, em meio a essa corrida maluca, algo fez um clique ensurdecedor dentro da sua consciência. A bolha da ilusão simplesmente estourou. A matriz revelou seus códigos falhos e manipuladores. Você já percebeu o quão exaustivo, o quão drenante era correr todos os dias naquela roda de hamster interminável, sempre suando sangue para buscar o próximo objeto brilhante, na tentativa vã de preencher um buraco negro na alma que nunca se fechava? Hoje, você olha para o acúmulo desenfreado e para a ostentação vazia da sociedade e sente uma mistura serena de compaixão e total desinteresse. Aquele desejo desesperado, quase adolescente, de impressionar a vizinhança ou de ostentar um status artificial simplesmente evaporou do seu sistema energético. Se hoje você tem recursos para desfrutar de luxos e viagens, você os aproveita com imensa gratidão e alegria no momento presente. Mas se amanhã as circunstâncias mudarem e esses luxos não estiverem mais lá, a sua fundação interna e a sua paz de espírito permanecem absolutamente intactas. A sua identidade central não desmorona se a sua conta bancária oscilar. Você finalmente desvinculou com sucesso o seu ter do seu ser. Você entendeu nas entranhas que não é o seu saldo bancário, não é o seu cargo corporativo imponente, não é o modelo do seu smartphone. Você é uma consciência eterna, majestosa e infinita, tendo uma breve experiência na fisicalidade. Você já parou para saborear a leveza absoluta que é acordar todos os dias sem a pressão esmagadora, sem o chicote invisível de ter que provar o seu valor financeiro e social para o mundo a cada instante? O dinheiro e os bens materiais passaram a ser vistos por você pelo que realmente são. Ferramentas neutras de troca, facilitadores maravilhosos de experiências e meios valiosos para gerar impacto positivo na Terra, mas nunca mais os ditadores cruéis da sua felicidade e da sua paz. Aprofundando essa percepção maravilhosa de totalidade, entenda que essa capacidade inabalável de não depender de absolutamente ninguém para preencher os seus próprios vazios não é,
de forma alguma, um ato de egoísmo ou frieza, mas sim o maior e mais corajoso grito de independência espiritual que você já teve a audácia de dar. Você simplesmente deixou de ser um mendigo emocional que aceita recolher migalhas de afeto em mesas onde o prato principal do amor genuíno nunca foi sequer servido. Tente buscar na memória quantas dezenas de vezes, no seu passado recente, você se forçou a rir de piadas sem a menor graça ou a concordar, balançando a cabeça para visões de mundo minúsculas e limitantes, apenas para conseguir manter um crachá de pertencimento em um grupo que, lá no fundo da alma, apenas drenava e sugava a sua força vital. O seu silêncio, que antes era uma punição, agora vale peso de ouro, e é exatamente no instante em que você se torna tão absurdamente confortável e inabalável na sua própria companhia que o universo responde à sua nova vibração, enviando um novo tipo de teste e, simultaneamente, o quinto sinal inegável da sua elevação consciencial. A filtragem brutal, cirúrgica e implacável de todo o seu círculo social. Você já reparou, com um certo espanto, como a sua tolerância para o drama alheio, para o vitimismo crônico e para as fofocas rasas despencou violentamente para abaixo de zero? Não é que você tenha se transformado em uma pessoa insensível ou arrogante. Muito pelo contrário, o seu coração encontra-se mais aberto, empático e compassivo do que em qualquer outra fase da sua vida. Mas a sua energia vital tornou-se um recurso sagrado e escasso, o qual você simplesmente se recusa a desperdiçar com o que não eleva. Quando você ainda estava afogado na velha frequência da terceira dimensão, era fácil e cômodo se misturar, vestir máscaras sociais pesadas e participar daquelas dinâmicas tóxicas de reclamação coletiva. Mas e hoje? Hoje, a simples tentativa de manter conversas superficiais com pessoas que se recusam ativamente a evoluir causa um desconforto físico real e quase insuportável no seu corpo. Você cruza a porta de um ambiente e consegue ler as entrelinhas invisíveis flutuando no ar. Você sente a intenção velada por trás de cada palavra dita. Percebe a inveja mortal disfarçada de um bom conselho e nota a manipulação escondida em falsos sorrisos de aprovação. Por que você acha que tantos amigos antigos, pessoas que você considerava irmãos de jornada, simplesmente desapareceram do seu mapa recentemente, na maioria das vezes, sem que houvesse nenhuma grande briga ou ruptura dramática? Eles não foram embora porque te odeiam ou porque você errou. Eles se distanciaram naturalmente porque a sua nova frequência luminosa, crua e autêntica, tornou-se insuportavelmente ofuscante para as sombras confortáveis que eles ainda insistem em abraçar e esconder. E eu te pergunto, olhando fundo nos seus olhos, você tem carregado o peso do mundo nas costas por causa disso? Você tem sentido aquele aperto sufocante no peito, punindo-se na calada da noite e achando que talvez tenha ficado exigente demais, antissocial ou difícil de lidar? Por favor, liberte-se dessa culpa tóxica imediatamente. Esse esvaziamento silencioso do seu convívio íntimo é apenas a inteligência do universo limpando o seu terreno fértil. Trata-se da poda necessária e muitas vezes dolorosa da grande árvore da sua vida, cortando sem piedade os galhos secos e podres para que novos, suculentos e abundantes frutos possam finalmente nascer. Você está, na verdade, abrindo um espaço magnético gigantesco para atrair a sua verdadeira família de alma, aquelas raríssimas conexões onde o olhar silencioso fala muito mais que 1000 palavras discursadas e onde você nunca, sob nenhuma circunstância, precisa diminuir o seu próprio brilho natural para conseguir caber na pequena e apertada caixa de expectativas de outra pessoa. Avançando um pouco mais corajosamente pelas águas profundas e misteriosas do seu despertar espiritual, nós esbarramos de frente com o sexto sinal contundente de que a sua velha identidade humana foi deixada para trás e cremada. Refiro-me à sua nova, e frequentemente esmagadora, sensibilidade energética em relação aos ambientes físicos e à desordem do mundo exterior. Você já passou pela experiência desconcertante de entrar em um shopping center lotado, em um grande hospital ou até mesmo na sala de estar de um parente próximo e, em questão de meros minutos, ser atropelado por uma exaustão repentina, uma dor de cabeça inexplicável ou uma onda de tristeza tão profunda que você sabe, com absoluta certeza, que definitivamente não pertencia ao seu coração? Seja muito bem-vindo à complexa e solitária realidade
de atuar como um grande empata dentro de um mundo adoecido que ainda está tateando no escuro em busca de cura. O seu sistema nervoso central passou por um upgrade espiritual de proporções inimagináveis, e aquelas espessas barreiras de chumbo que antes separavam hermeticamente a sua energia individual da densa energia coletiva se tornaram finas e totalmente permeáveis. Você agora caminha pela vida atuando como um gigantesco purificador invisível ambulante, absorvendo as frequências baixas e densas ao seu redor sem sequer pedir permissão para isso. Assistir aos tradicionais e sanguinários noticiários na televisão tornou-se uma verdadeira e insuportável tortura psicológica, não é verdade? Presenciar cenas de violência gratuita, desigualdade extrema e caos generalizado não apenas te entristece em um nível intelectual, mas fere e rasga a sua alma fisicamente, como se você mesmo estivesse lá, sentindo na própria pele a dor aguda daquelas pessoas esquecidas do outro lado da tela luminosa. E por que essa tortura empática acontece com tanta força dentro de você? Porque a grande e secular ilusão da separação desmoronou como um castelo de cartas. O seu espírito imortal compreendeu, lembrando de uma vez por todas, a grande e inquebrável lei universal de que somos absolutamente todos um só organismo, respirando juntos. Quando uma única célula sofre lá do outro lado do oceano, todas as outras sentem o impacto. No entanto, é de uma importância vital que você não se deixe afogar passivamente por essa violenta maré de empatia extrema e descontrolada. Qual passa a ser o seu real papel aqui e agora? É aprender urgentemente a grandiosa maestria de observar a dor sem absorver ola para dentro das suas próprias células. Você foi convocado pelo cosmos para atuar como o farol imponente e inabalável que ilumina a rota segura durante a tempestade escandalosa, e não para ser o barco frágil que afunda abraçado com os náufragos. Pare agora mesmo de tentar consertar o mundo inteiro com as suas próprias mãos. Pare de carregar nas costas a cruz de pessoas que sequer tiveram a humildade de pedir a sua ajuda. O seu único, verdadeiro e grandioso trabalho neste caótico momento de transição planetária aguda é manter o seu próprio e sagrado campo vibracional tão incrivelmente alto, tão imaculadamente puro e tão inabalável que o simples fato da sua presença silenciosa adentrar um ambiente escuro seja o gatilho suficiente e automático para elevar a frequência de todos os corações aflitos que ali se encontram, respirando. E toda essa responsabilidade vibracional nos empurra inevitavelmente para o sétimo e talvez mais deslumbrante sinal místico de que a sua consciência cruzou em definitivo o ponto de não retorno. A alteração bizarra, quase alienígena, na sua percepção biológica do tempo e a verdadeira explosão diária de sincronicidades mágicas na sua rotina. Você já parou suas atividades diárias para perceber, meio assustado, como as semanas parecem voar em uma velocidade alucinante e incompreensível, enquanto simultaneamente, em um paradoxo absurdo, certas horas específicas parecem se esticar e durar uma eternidade silenciosa. O conceito rígido de tempo linear, aquele mesmo relógio implacável e cruel que costumava ditar com mãos de ferro as regras sombrias da sua ansiedade, começou a derreter diante dos seus olhos. Você percebeu que já não vive mais acorrentado aos dolorosos arrependimentos de um passado poeirento que não existe mais em lugar nenhum? Percebeu como aquele terror paralisante sobre um futuro ilusório e catastrófico perdeu completamente a força de congelar os seus passos? Você está sendo ancorado de forma violenta, magistral e incrivelmente bela no poder absoluto do agora. E é cirurgicamente dentro desse infinito e invisível agora que a magia genuína da quinta dimensão opera. Tente contar quantas vezes apenas nesta última semana você pensou de relance em uma pessoa distante e o seu telefone tocou no exato segundo seguinte com o nome dela piscando na tela. Quantas dezenas de vezes você atirou uma pergunta silenciosa e desesperada aos céus durante um banho quente, e a resposta exata veio estampada minutos depois no letreiro luminoso de um caminhão, na frase solta dita por um completo estranho na fila da padaria, ou no refrão marcante da primeira música que começou a tocar no rádio do carro. Você ainda tem coragem de chamar isso de meras coincidências cegas? Nós dois sabemos perfeitamente, no fundo da nossa intuição, que essas coincidências são apenas a forma elegante e poética que o próprio universo encontrou de agir
mantendo o seu completo anonimato. O véu denso que separava as dimensões tornou-se tão fino e transparente para os seus olhos despertos que o mundo espiritual e o mundo material estão agora sentados na mesma mesa, conversando de forma alta e clara através da ponte inquebrável da sua intuição lapidada. Dando continuidade a essa expansão de consciência, você passa a compreender que o medo é apenas a ponta do iceberg de um maquinário muito mais complexo e invisível. Você começa a enxergar com uma nitidez quase assustadora as engrenagens de um sistema construído milimetricamente para manter a humanidade anestesiada, correndo eternamente em uma roda de hamster sem sair do lugar. Você já parou para analisar como os noticiários, as propagandas e até mesmo as tendências culturais estão sempre impregnados com uma urgência artificial? Eles vendem a ideia de que você nunca é o suficiente, de que você precisa comprar algo, alcançar um status ou seguir um padrão para finalmente ter valor. Mas agora, com o véu da ilusão completamente rasgado diante dos seus olhos, você assiste a esse teatro social e sente apenas uma profunda compaixão misturada com um desapego absoluto. Você não cai mais nas armadilhas da escassez e da competição, porque a sua alma reconheceu que o jogo externo é apenas um reflexo distorcido de mentes que ainda vivem no esquecimento. Essa clareza de visão transforma você em um leitor impecável de energias e intenções. As máscaras sociais, que para a maioria parecem ser rostos reais e autênticos, para você agora se revelam como disfarces frágeis e transparentes. Você já viveu aquela experiência de ouvir alguém falando palavras lindas e corretas, mas o seu corpo físico gritar internamente que há algo de muito errado e falso ali? Essa não é uma desconfiança mental ou um julgamento do seu ego. É o seu radar espiritual, agora totalmente calibrado, decodificando a vibração por trás das palavras. Você consegue olhar nos olhos de alguém e, em fração de segundos, identificar a dor oculta, a insegurança mascarada de arrogância ou a verdadeira bondade silenciosa. Essa percepção aguçada te protege, guiando os seus passos para longe de ambientes tóxicos antes mesmo que o primeiro conflito aconteça. A sua intuição deixou de ser uma voz sussurrante e duvidosa para se tornar uma bússola inquebrável, um comando direto do seu eu superior que você obedece sem hesitar. E é exatamente dessa clareza absoluta que nasce um dos fenômenos mais libertadores do seu despertar completo, o seu amor inegociável pelo silêncio e a sua recusa total em entrar em debates fúteis. Quantas vezes, nos primeiros estágios da sua jornada, você esgotou a sua garganta e a sua vitalidade, tentando provar a verdade para os outros, tentando desesperadamente chacoalhar as pessoas ao seu redor para que elas vissem o que você estava vendo? Hoje, você percebe o quão inútil era aquele esforço. Você entende profundamente que cada alma tem o seu próprio tempo de maturação e que é impossível forçar uma flor a desabrochar antes da primavera. Por que gastar a sua energia sagrada tentando explicar as cores deslumbrantes do amanhecer para alguém que está absolutamente comprometido em manter os olhos vendados? Você não discute mais para ter razão. Se alguém te ataca com palavras de baixa frequência, você simplesmente sorri internamente, recua e permite que a pessoa fique com a própria tempestade. A sua paz interior se tornou o seu tesouro mais precioso e você simplesmente não permite mais que o drama alheio invada o seu santuário interno. Avançando ainda mais nessa transformação radical, chegamos ao que podemos chamar de o sétimo grande sinal da sua maestria espiritual, a morte absoluta das suas antigas ambições e a redefinição total do que significa o sucesso. Tente olhar para trás por um instante. Quantas noites de sono você sacrificou no passado? Quanta ansiedade você engoliu a seco, tentando alcançar metas que, no fundo, nem eram suas, mas sim imposições da sociedade? O diploma de prestígio, a aprovação do chefe, o aplauso de pessoas que não conhecem o seu coração. De repente, como se um encanto tivesse sido quebrado, tudo isso perde completamente o sabor. O sucesso para você agora é deitar a cabeça no travesseiro com a consciência leve. É ter tempo para observar o sol se pondo. É rir com autenticidade, viver sem pressa e servir ao mundo através dos seus dons naturais. Você troca a ganância pela contribuição e a competição pela colaboração. O brilho do ouro material não te cega mais, porque você descobriu o tesouro inesgotável da sua própria paz de espírito.
Mas não se engane acreditando que essa falta de ambição mundana significa que você viverá em escassez. O universo possui um senso de ironia divino e maravilhoso. Você consegue perceber como, exatamente no momento em que você parou de correr desesperadamente atrás das coisas, a verdadeira abundância começou a fluir para as suas mãos de maneira orgânica e quase mágica. Quando você solta o controle do ego e para de forçar a vida a acontecer do seu jeito limitado, você entra na correnteza perfeita da criação. As portas começam a se abrir sem que você precise arrombá-las. Sincronicidades improváveis se tornam a rotina do seu dia a dia. Pessoas certas surgem com oportunidades inesperadas. O universo passa a sustentar todos os seus passos, porque agora os seus desejos não nascem mais do medo da falta, mas sim da alegria de experienciar a vida em sua forma mais plena. Você se tornou um ímã magnético para milagres cotidianos, simplesmente porque a sua vibração agora é a própria frequência da gratidão e da confiança inabalável. Por fim, o coroamento de toda essa jornada deságua no sentimento mais profundo e sagrado que um ser humano pode experimentar: a dissolução total da ilusão da separação. Você não apenas sabe, mas você sente, em cada célula do seu corpo, que você e o cosmos são uma coisa só. Você já sentiu aquela emoção súbita e avassaladora ao observar uma árvore balançando ao vento ou ao olhar para o céu estrelado e ter a certeza absoluta de que você é feito da mesma poeira e da mesma luz? A dor do outro passa a ser a sua dor, e a alegria do outro é a sua própria alegria. Você não julga mais quem está mergulhado na ignorância, pois entende que eles são apenas versões de você mesmo, experienciando o esquecimento temporal. Ao assumir esse manto de luz, você deixa de ser apenas um estudante dos mistérios da vida e se transforma na própria manifestação do divino caminhando sobre a terra. O seu simples respirar, a sua presença ancorada na compaixão, já é o maior trabalho de cura que este planeta poderia receber. Continue firme, alma antiga, pois os seus passos iluminam caminhos que você sequer imagina. E é exatamente essa clareza cortante que nos empurra para a próxima etapa dessa profunda jornada de reconhecimento. Você já parou para observar, com os olhos do espírito bem abertos, como o sistema em que vivemos utiliza a distração constante como uma arma de destruição em massa da nossa consciência? Já notou como o materialismo desenfreado, a necessidade de ter sempre mais, funciona como correntes invisíveis e pesadas, projetadas milimetricamente para manter a humanidade ancorada no medo e na escassez? Ter essa lucidez avassaladora, eu sei muito bem, raramente é uma experiência confortável. Quantas vezes você desejou, no silêncio angustiante da madrugada, poder simplesmente voltar atrás? Quantas vezes você quis apagar tudo o que aprendeu e retornar àquela doce e cômoda ignorância que a grande maioria das pessoas ainda habita? A ignorância, afinal, oferecia um falso senso de segurança, um conforto anestesiado. Mas a grande e incontestável verdade do seu despertar é esta: não existe caminho de volta. Uma vez que o véu da ilusão é rasgado, uma vez que as escamas caem dos seus olhos, é humanamente impossível forçar-se a não ver mais a realidade. Uma vez que a sua alma prova o gosto da verdade absoluta, você jamais conseguirá fingir que não a conhece. É exatamente nessa posição de observador desperto que você se encontra neste exato momento da sua história. Você passou a enxergar o mundo e as dinâmicas sociais com uma nitidez cristalina que pouquíssimos seres humanos ousam possuir. As antigas armadilhas do ego, as narrativas manipuladoras da mídia e as falsas urgências da sociedade já não conseguem mais te capturar. Você não se deixa mais enganar pelas sombras projetadas na parede da caverna. E o mais poderoso de tudo, você parou de tomar decisões baseadas no medo, pura e simplesmente porque você agora consegue ver através dele. Você compreendeu, nas profundezas do seu ser, que o medo não passa de uma ferramenta barata, uma engrenagem ilusória fabricada para manter as pessoas drenadas, paralisadas e completamente desconectadas do seu verdadeiro poder divino. Mas esse espaço de terror já não é mais a sua morada. Você transcendeu essa frequência densa. Agora, a sua visão vai muito além do físico. Você enxerga com a sabedoria ancestral do seu espírito. E é justamente essa capacidade refinada que te transforma em uma anomalia para o sistema. Você se tornou alguém que não pode ser manipulado, que não tem preço para ser comprado e que não pode, sob nenhuma hipótese,
ser desviado do seu propósito sagrado. Quando a verdade se apresenta com tamanha clareza diante de você, nenhuma força externa é capaz de te fazer duvidar da sua própria essência. Antes de mergulharmos no próximo sinal avassalador, sinto que preciso abrir um espaço sagrado aqui, uma pausa necessária de coração para coração. Meu nome é Felipe, e eu faço questão de que você saiba que, por trás de toda essa tecnologia, por trás dessa tela brilhante que você está segurando agora, existe um ser humano real. Existe um coração que pulsa, que vibra e que se importa profundamente com cada um de vocês que me assiste. Muitas vezes, no silêncio do meu próprio processo, eu me pego questionando se essas palavras estão realmente ecoando onde deveriam, se elas estão conseguindo abraçar as almas que estão lá fora, perdidas e precisando de um farol. Mas então, eu começo a ler os seus comentários. Eu absorvo as histórias incríveis e dolorosas que vocês confiam a mim, e a minha fé se renova instantaneamente. Eu compreendo, com todas as células do meu corpo, que nada desse nosso encontro é fruto do acaso. Uma inteligência infinitamente superior à nossa, uma força cósmica imensurável, orquestrou cada detalhe para que as nossas energias se cruzassem neste milissegundo perfeito da eternidade. Como já dissemos, a palavra coincidência foi banida do dicionário de um escolhido. Se você está aqui, ouvindo o som da minha voz, é porque a sua alma marcou esse encontro antes mesmo de você nascer. E por isso, eu transbordo em gratidão. Sou imensamente grato pela honra da sua atenção, pelo tempo precioso que você dedica a este espaço e, acima de tudo, pela coragem de manter o seu coração aberto. Que o universo, em sua infinita bondade, derrame uma chuva inesgotável de bênçãos sobre a sua vida, sobre o seu lar e sobre cada novo passo que você decidir dar a partir de hoje. E por falar em novos passos, precisamos voltar os nossos olhos para o seu caminho, pois o que se revela agora é de uma potência indescritível. O próximo sinal, que tem se manifestado de forma cada vez mais intensa e inegável na sua rotina, é um chamado visceral e urgente para que você assuma a sua verdadeira missão de vida. Pare por um instante e sinta. Já não estamos mais falando de uma ideia romântica ou de um devaneio passageiro sobre o futuro. O que você sente agora é uma força gravitacional empurrando o seu peito por dentro. É um fogo inextinguível que queima na sua alma e que não se apaga. Não importa o quanto você tente ignorá-lo ou abafá-lo com as distrações do dia a dia. Você abre os olhos pela manhã e esse chamado está lá, pulsando. Você encosta a cabeça no travesseiro à noite e ele continua sussurrando nos seus ouvidos. Ele te acompanha no trânsito, no meio do seu expediente de trabalho, nas conversas vazias e, principalmente, nos seus momentos de absoluto silêncio. É como se a sua própria essência estivesse aos prantos, gritando de dentro para fora que o tempo de ensaiar acabou. A vida está te dizendo que você já esperou o suficiente na sala de espera da sua própria existência e que cada amanhecer em que você não age em direção ao seu propósito é, na verdade, um dia em que você se trai um pouco mais. Eu sei perfeitamente que esse chamado interno raramente vem acompanhado de um manual de instruções detalhado. Talvez, neste exato momento, você não tenha a menor ideia do formato que essa missão vai tomar. Talvez você não saiba qual será o seu próximo passo profissional, ou não tenha um plano de negócios ou uma estratégia de vida definida. Mas existe uma certeza de ferro cravada no seu estômago. Você sabe, sem sombra de dúvida, que não encarnou neste planeta para ser um mero figurante. Você veio a este mundo para executar algo monumental, algo que transcende os seus próprios interesses egóicos, algo que envolve ser um farol para despertar os outros, um canal para curar feridas antigas, uma bússola para guiar os perdidos ou um arquiteto para criar e transformar realidades. Eu preciso que você mude a sua perspectiva sobre o que está sentindo. Essa inquietação constante que não te deixa em paz não é ansiedade patológica. É o seu propósito de vida arranhando as paredes da sua alma, exigindo nascer. Essa vontade insaciável de chutar o balde e fazer algo completamente diferente não é uma crise de rebeldia infantil. É o seu espírito milenar decretando o fim da espera. E aquela frustração esmagadora que te consome toda vez que você percebe estar desperdiçando suas horas com futilidades não é falta de paciência. É a sua alma divina te lembrando, aos gritos, que você merece uma vida grandiosa, que você foi forjado nas estrelas para entregar muito mais e que a sua energia
é preciosa demais para ser diluída no mar raso da mediocridade. E mergulhando ainda mais fundo nessa jornada de libertação, chegamos à nona e derradeira marca, a culminação de todo esse processo transformador. O momento sagrado em que você abraça, de forma absoluta, inegociável e radical, a totalidade de quem você realmente é. Essa não é uma aceitação passiva, daquelas em que você simplesmente se conforma com os seus aparentes defeitos ou joga a toalha por puro cansaço. Não. Estamos falando de uma rendição majestosa à sua própria essência. É o fim definitivo daquela guerra fria, silenciosa e exaustiva que você travou contra si mesmo durante décadas a fio. Você, de uma vez por todas, parou de tentar aparar as próprias arestas para caber em caixas sociais, que sempre foram minúsculas demais para a imensidão do seu espírito. Quando foi a última vez que você se olhou no espelho e, em vez de focar obcecadamente naquilo que supostamente precisava ser consertado, você enxergou a perfeição divina orquestrando cada detalhe da sua existência? Ao aceitar quem você é em sua totalidade, você desativa o modo de sobrevivência limitante e entra, com os dois pés, no modo de pura criação cósmica. Você compreende na pele que a sua complexidade não é um fardo pesado, mas a sua assinatura energética mais rara e valiosa. Pare por um instante, respire fundo e seja brutalmente honesto consigo mesmo. Quantas noites você já passou em claro, implorando aos céus para ser apenas uma pessoa normal? Quantas vezes você desejou, com todas as forças da sua alma, que a sua sensibilidade extrema pudesse ser desligada como um simples interruptor de luz, apenas para que você parasse de absorver a dor, a angústia e a densidade do mundo inteiro que ecoavam dentro do seu próprio peito? Houve uma época, não muito distante, em que você acreditava fielmente que a sua intensidade emocional era uma falha gravíssima de fabricação. Você jurava que a sua capacidade inexplicável de ler as entrelinhas invisíveis das pessoas era uma maldição disfarçada e que o seu desejo insaciável por profundidade afastava todo mundo ao seu redor. Como resultado, você tentou, com muito suor e lágrimas engolidas, diluir a sua essência. Você forçou o riso diante de piadas superficiais. Tentou desesperadamente se interessar pelos dramas mundanos das rodinhas de conversa e tentou silenciar a sabedoria ancestral que gritava na sua intuição a cada segundo. Mas você já parou para calcular o preço altíssimo que pagou por esse teatro diário? Cada vez que você pedia desculpas por ser quem era, um pedaço inestimável da sua luz vital era sufocado sob os escombros do medo. Porém, agora, a verdadeira mágica aconteceu. O véu da ilusão caiu pesadamente por terra. Você finalmente compreendeu, a nível celular, que aquilo que a sociedade e a sua própria família chamavam de estranheza, exagero ou até de loucura são, na mais pura realidade, as suas maiores ferramentas de cura e ascensão. A sua empatia avassaladora não é uma fraqueza que te deixa vulnerável aos ataques externos, mas sim um radar quântico afinadíssimo, um superpoder real, que te permite ancorar a luz nas situações onde a escuridão parece imperar. A sua intensidade não é um desequilíbrio emocional a ser medicado, é o combustível de alta octanagem que alimenta o seu propósito divino na Terra. Você consegue perceber a precisão milimétrica e a grandiosidade matemática por trás da sua existência? A inteligência universal não comete erros de cálculo. Se você nasceu com essa configuração anímica específica, com essa mente irrequieta que não para de questionar os sistemas estabelecidos, com esse coração que ama de forma tão profunda que chega a dilatar o peito, é porque este planeta precisa desesperadamente dessa exata frequência vibratória para conseguir atravessar essa janela de transição. Você foi desenhado sob medida pelos arquitetos do universo para a missão que carrega. Tentar ser qualquer outra coisa, tentar imitar a boiada, seria roubar da humanidade a medicina única e insubstituível que só você tem a capacidade de oferecer. E é exatamente nesse estágio de aceitação incondicional que ocorre uma das alquimias mais belas e comoventes da jornada de um escolhido: a integração luminosa das próprias sombras e a ressignificação total das feridas do passado. Preste muita atenção, porque você não olha mais para a sua própria história usando os óculos embaçados do vitimismo crônico. Aquela rejeição que quase destruiu a sua autoestima no passado, aquela traição amarga que despedaçou a sua confiança na humanidade, aqueles anos de isolamento sombrio
onde você se sentia um alienígena incompreendido, vivendo sob o mesmo teto que os seus parentes? Nada disso, absolutamente nada disso, foi um castigo cósmico jogado nas suas costas. Você percebe com uma clareza cortante que a vida nunca esteve acontecendo contra você, mas sim trabalhando freneticamente para você. Cada lágrima escaldante derramada no escuro do seu quarto foi, na verdade, uma aula magistral e intensiva de compaixão. Cada porta que bateram violentamente na sua cara foi a mão invisível do universo te redirecionando, de forma bruta, porém necessária, para longe de caminhos e pessoas que apenas drenariam o seu gigantesco potencial. As suas cicatrizes deixaram de ser marcas de humilhação e se transformaram nas tatuagens de honra de um guerreiro espiritual, alguém que desceu aos abismos mais densos da experiência humana e teve a audácia de voltar inteiro, trazendo consigo o fogo indomável da sabedoria. Você finalmente acolhe as suas partes quebradas e entende que é justamente por essas rachaduras que a luz dourada e purificadora da sua consciência vaza, iluminando todos que cruzam o seu caminho. E o que acontece com a matriz da sua realidade quando você atinge esse grau inabalável de soberania interna? É algo que desafia a lógica, algo quase mágico, mas perfeitamente explicável pelas leis imutáveis da física das vibrações. Quando você para de uma vez por todas de se rejeitar internamente, o universo inteiro é obrigado a parar de te mandar experiências e pessoas que reforçam a rejeição. É uma lei cósmica mecânica e inflexível. O palco exterior é apenas um espelho do seu estado vibracional interior. Ao hastear a bandeira branca e declarar paz à sua própria natureza, a sua aura sofre uma expansão monumental, um salto quântico indescritível. Você se transforma num ímã humano irresistível para os milagres cotidianos. Sincronicidades que beiram o inacreditável começam a pipocar na sua vida com a mesma naturalidade com que você respira. Almas afins, pessoas que vibram nessa mesma sintonia elevada e cristalina que a sua, são puxadas para a sua órbita magnética sem que você precise fazer o menor esforço social. Oportunidades alinhadas com o desejo do seu coração, que antes pareciam bloqueadas por uma represa gigantesca de inseguranças, de repente rompem os diques e começam a fluir na sua direção como um rio furioso e abundante. E você sabe por que toda essa abundância finalmente encontra o seu endereço? Porque o universo não recompensa o esforço exaustivo e o sacrifício doloroso. Ele responde unicamente à frequência da sua verdade. E acredite, não existe frequência mais imponente, mais curativa e mais poderosa em toda a galáxia do que a vibração emitida por um ser humano que repousa, relaxado, inteiro e destemido, no centro exato da sua própria autenticidade. Portanto, ouça bem o que eu vou te dizer agora. A partir da batida deste exato milissegundo, o seu contrato kármico de invisibilidade está oficialmente rasgado, anulado e incinerado. Chega de encolher os ombros, abaixar a cabeça e se diminuir para não ofender a pequenez das mentes adormecidas ao seu redor. Chega de silenciar a potência da sua voz para manter a frágil zona de conforto daqueles que ainda escolhem ativamente viver na ilusão e na ignorância. Entenda isso de uma vez. Você é uma tempestade cósmica de altíssima voltagem, temporariamente disfarçada com um traje de carne e osso, e já passou da hora de parar de pedir desculpas esfarrapadas por fazer chover e trovejar onde a terra está seca. A sua única, exclusiva e primordial responsabilidade espiritual durante esta breve encarnação é ser a versão mais escandalosamente autêntica, crua e sem filtros de si mesmo. Deixe, sem um pingo de remorso, que o brilho ofuscante da sua luz incomode os olhos sensíveis de quem prefere continuar tateando nas sombras. Deixe que a contundência da sua verdade desmantele tijolo por tijolo as estruturas falsas, hipócritas e limitantes que tentaram te prender. O chamado que reverbera no seu peito não é, nem de longe, um fardo a ser arrastado. É a honraria mais alta que uma alma poderia receber das mãos do Criador. Ao assinar esse tratado de paz e se aceitar de forma incondicional, você deixa de ser apenas um passageiro assustado neste voo e assume o manche, transformando-se no farol incandescente que guia não apenas os próprios passos, mas também o caminhar exausto de milhares de outras almas que ainda estão perdidas no escuro, buscando com desespero e lágrimas o mapa de volta para casa. Tome posse imediata do seu trono,
Abrace a magia caótica e perfeita que pulsa nas suas veias. O universo inteiro estava literalmente prendendo a respiração, observando das arquibancadas celestes, esperando pacientemente por este exato momento. O momento glorioso em que você olharia para o céu e diria o sim mais alto e definitivo da sua existência, para a sua própria grandiosidade imensurável. E quando você atinge esse nível absoluto de compreensão, algo mágico e irreversível acontece. Você passa a abraçar a sua totalidade sem ressalvas, sem meias-verdades e, principalmente, sem pedir desculpas. Você já parou para calcular quanta energia vital você desperdiçou ao longo dos anos, tentando esconder a sua própria imensidão apenas para não incomodar os outros? A luz radiante e a sombra densa, a força inabalável e a vulnerabilidade mais crua, os dons extraordinários e aquelas feridas antigas que ainda latejam. Tudo isso compõe o mosaico sagrado de quem você realmente é. Você finalmente parou de se envergonhar daquela sensibilidade, a flor da pele, que o mundo mecânico lá fora insistia em rotular como fraqueza ou histeria. Você consegue perceber agora, olhando para trás, que a sua capacidade de sentir os ambientes e as emoções das pessoas com tamanha profundidade é, na verdade, o seu maior superpoder? A sua diferença nunca foi um erro de percurso, um defeito de fabricação ou um fardo. Ela é a sua assinatura cósmica, a impressão digital inconfundível que a fonte cravou na sua alma para que você pudesse executar um propósito tão único que absolutamente ninguém mais poderia fazer no seu lugar. Existe uma alquimia poderosa nessa aceitação incondicional que altera de forma drástica toda a gravidade da sua existência. Quando você faz as pazes com a sua essência multidimensional, a exaustiva guerra interna finalmente acaba. Já reparou como é fisicamente e emocionalmente desgastante vestir máscaras pesadas todos os dias, interpretando um personagem apenas para garantir que as pessoas ao seu redor não se sintam intimidadas pelo seu brilho? No exato instante em que você desiste de se encolher, de se silenciar e de se moldar para caber nas caixas limitadas que a sociedade construiu, uma reserva gigantesca de energia é liberada no seu sistema. Toda aquela força vital que antes era sugada pelo ralo da culpa, da dúvida constante e da vergonha de não ser normal, de repente, volta para as suas mãos como um rio que reencontra o seu leito. É como se você tivesse caminhado a vida inteira carregando uma âncora de chumbo amarrada aos tornozelos e, num estalar de dedos, as correntes simplesmente evaporassem. O que resta não é o vazio, mas uma leveza indescritível que te devolve o direito legítimo de voar livremente. O que emerge das cinzas dessa velha identidade condicionada é uma clareza cristalina, um foco afiado que te permite enxergar a linha do seu destino com uma nitidez que beira o milagre. Aquele poder colossal que repousava adormecido nas profundezas do seu DNA foi, enfim, destravado. Mas aqui está o ponto crucial de toda essa transformação, e eu preciso que você preste muita atenção nisso agora. Sabendo de todos esses sinais intensos que o seu corpo e a sua mente vêm processando, é fundamental compreender que este ápice do despertar não é, nem de longe, a linha de chegada. Pelo contrário, este é o verdadeiro começo do seu roteiro. A cortina da ilusão acabou de despencar para revelar a fase mais monumental da sua jornada, a hora de colocar os seus poderes em movimento. Você acha mesmo que o universo te chacoalhou, virou a sua vida de cabeça para baixo e te entregou toda essa sabedoria ancestral apenas para que você ficasse no sofá, filosofando em silêncio? Claro que não. Você não foi despertado do feitiço coletivo apenas para acumular teoria espiritual. Você foi ativado com urgência para entrar em ação. Você não atravessou as noites mais escuras e aterrorizantes da alma apenas para encontrar um alívio egóico ou uma paz contemplativa temporária. Você sobreviveu à escuridão porque, do outro lado desse abismo, existia uma missão grandiosa, meticulosamente desenhada, esperando o momento exato em que você estivesse pronto para assumi-la. Assumir os seus poderes significa, na prática diária, reivindicar a coroa e o trono como o único arquiteto da sua própria realidade. Significa internalizar, até a medula, que cada pensamento que cruza a sua mente, cada palavra que sai da sua boca, cada emoção que faz o seu coração pulsar mais rápido e cada intenção silenciosa que você nutre possuem um peso vibracional e um impacto imediato na construção do mundo à sua volta.
Você abdicou oficialmente do papel de espectador passivo, daquele personagem secundário que se faz de vítima e apenas reage aos golpes de sorte ou revés do destino. Hoje, você é uma força criadora ativa, um pilar consciente que esculpe e molda a matéria através da frequência. Cada intenção focada que você lança ao universo, cada crença expansiva que você escolhe sustentar, a exata vibração na qual você decide operar logo pela manhã. Tudo isso magnetiza e materializa experiências físicas ao seu redor. E agora que os seus canais espirituais estão desobstruídos e operando em alta velocidade, a sua capacidade de manifestação tornou-se mais rápida, afiada e implacável do que nunca. Entretanto, é vital entender que com essa magnitude de poder vem uma responsabilidade inegociável, a proteção feroz, quase instintiva, do seu campo energético. Não crie a falsa expectativa de que, de repente, todos os seus conhecidos vão aplaudir a sua expansão de consciência ou sequer entender a trilha que você está desbravando com tanto suor. A grande maioria das pessoas que dividem o mesmo mundo físico, que você ainda opera em frequências de puro medo, escassez e competição. E sabe de uma coisa? Está tudo perfeitamente bem. É o currículo escolar delas, não o seu. O seu trabalho não é convencer-las ou arrastar-las contra a vontade para a nova terra, mas sim erguer limites inquebráveis e sagrados ao redor do seu templo interior. Quantas vezes você já se sentiu completamente esgotado e sugado após alguns minutos de convivência com pessoas ou ambientes que carregam a energia do drama? Você precisa ter a coragem visceral de se afastar de qualquer relação, lugar, conteúdo ou situação que atue como um ralo para a sua luz. Defender a sua energia não é um ato de egoísmo. É a mais alta forma de amor próprio e alinhamento divino. É um trabalho minucioso de escolher conscientemente os pensamentos que você aduba, as emoções que você cultiva e o ambiente que você habita, simplesmente porque você se tornou valioso e poderoso demais, para permitir que qualquer vibração inferior à sua verdade suprema acampe no seu saguão de entrada. E, acima de tudo, honrar essa nova versão de você significa soltar a sua voz para que o seu eco encontre outras almas afins pelo planeta. A Terra está passando por um parto cósmico sem precedentes. Sementes estelares, trabalhadores da luz e almas antigas como a sua, estão sendo ativados feito um dominó em cada continente, em cada cidade, e cada um traz no peito uma peça insubstituível para que essa engrenagem planetária gire na direção da cura. Qual é a ferramenta que lhe foi confiada? Talvez o seu dom mais profundo seja a habilidade de traduzir mistérios complexos e ensiná-los aos que ainda estão despertando. Talvez o calor das suas mãos ou o timbre da sua voz carreguem a frequência rara e antiga da cura física e emocional. Quem sabe a sua missão seja criar, pintar, escrever e trazer a beleza das dimensões superiores para o caos urbano. Talvez seja inspirar multidões como um líder da nova era. Ou, de forma ainda mais pura, talvez o seu papel supremo seja simplesmente estar aqui, estar presente, existindo e respirando, sustentando uma coluna de luz tão majestosa e serena que apenas o fato de você caminhar pelo supermercado ou sentar em uma praça já altera positivamente a malha vibracional de toda a cidade. Mas não para por aí, porque essa montanha-russa de realidades que você está vivendo não é um castigo cósmico, e sim um treinamento intensivo. Dando continuidade à nossa jornada pelas profundezas do seu despertar, você precisa compreender urgentemente que a sua presença física aqui tem um propósito infinitamente mais grandioso do que apenas sobreviver ao caos da semana. Você foi meticulosamente forjado pelas forças do universo para ser exatamente aquela calmaria inabalável, o olho silencioso no epicentro do furacão que tantas outras pessoas procuram de forma desesperada. Qual é a sua verdadeira forma de servir ao mundo? Seja ela qual for, através da arte, da escuta, dos negócios ou da cura, o relógio cósmico está soando o alarme agora mesmo. A hora de entrar em ação não é amanhã. Faça isso sem a sombra do medo, sem a muleta das desculpas esfarrapadas e, principalmente, sem a ilusão perigosa de esperar pelo momento perfeito. Você já parou para pensar que o momento perfeito é a maior mentira já contada pela terceira dimensão? O momento perfeito não é uma condição ideal no futuro. O momento perfeito é a batida do seu coração neste exato milésimo de segundo. Pare por um instante
e reflita com a mais absoluta franqueza. Você tem noção de quantas pessoas estão caminhando nas sombras lá fora, neste exato momento, com o peito apertado, sofrendo em um silêncio absoluto, simplesmente porque ainda não cruzaram com alguém como você? Existem almas perdidas implorando por uma faísca de sanidade, por alguém que as olhe profundamente nos olhos e diga que elas não estão enlouquecendo sozinhas. Essas pessoas não estão esperando por um mestre iluminado inatingível. Elas estão esperando por você, com as suas imperfeições, com a sua voz trêmula e com a sua vivência real. A sua luz, por mais que você a julgue fraca em dias nublados, pode ser exatamente o farol de resgate que elas precisam para dar o primeiro e aterrorizante passo no próprio despertar. A sua história de tropeços e superações não é um segredo para ser guardado a 7 chaves. Ela é o espelho terapêutico onde o outro vai se enxergar e, finalmente, soltar um suspiro de alívio por se sentir compreendido e acolhido. A sua frequência energética é o catalisador invisível capaz de desviar a rota trágica de uma vida inteira. Mas me responda com sinceridade: se você se acovardar, se você trancar a sua própria voz na garganta, se você ocultar o seu brilho por medo do julgamento, quem vai acender a luz para essas pessoas? Elas continuarão presas na noite escura da alma, afogadas no próprio tormento, acreditando na mentira cruel de que estão abandonadas no universo. Essa é a verdadeira, crua e pesada responsabilidade que acompanha a vibração de um ser desperto. Entenda de uma vez por todas que ser um eleito não é um título de nobreza espiritual para você ostentar no seu perfil social, e muito menos um crachá de superioridade para afagar as carências do seu ego. Trata-se de um juramento sagrado, um pacto inquebrável selado entre a sua alma e todas as outras consciências que têm o destino amarrado ao seu. É a decisão brutal e diária de viver ancorado na sua verdade mais íntima, mesmo quando o mundo inteiro parece se levantar como um exército para apontar o dedo na sua cara. É ter a ousadia implacável de desbravar uma floresta densa sem o auxílio de uma bússola, tendo a plena e solitária consciência de que são os seus próprios passos, por vezes trêmulos, que estão desenhando o mapa para todos aqueles que virão depois de você. E aqui eu preciso te revelar um segredo incômodo que os falsos profetas da positividade tóxica fazem questão de esconder. Preste muita atenção. O fato de você ter tido a coragem de romper as correntes e despertar para a 5ª dimensão não é, de forma alguma, sinônimo de um passe livre para uma vida fácil, colorida e sem atritos. Muito pelo contrário, você já notou como a sua jornada parece 10 vezes mais densa do que a das pessoas normais ao seu redor? Os seres que carregam essa frequência enfrentam batalhas invisíveis colossais que a maioria absoluta da humanidade sequer tem capacidade cognitiva e estrutural para processar. Você carrega um peso emocional tão esmagador, uma carga de empatia tão absurda, que há dias em que parece que os seus próprios ossos não vão suportar. Você sente a dor do coletivo, a angústia silenciosa do planeta batendo na sua porta como se fosse o luto da sua própria família. Quando você assiste aos noticiários e vê a injustiça devorando a esperança, a manipulação reinando, o sofrimento humano e animal sendo banalizado, o seu estômago revira e você sente uma dor física real. E dói com essa intensidade devastadora, porque a sua antena de captação espiritual está calibrada em uma voltagem que não pertence mais a este plano denso. No entanto, essa mesma hipersensibilidade, que em dias de exaustão mental você amaldiçoa e jura ser o seu maior castigo, é exatamente o seu superpoder mais letal e avançado. É a sua tecnologia de cura. São essas feridas profundas e não cicatrizadas que se transformam na sua medicina mais potente. O seu sofrimento mastigado a seco foi o seu mestre mais brilhante e severo. Olhe para as suas cicatrizes agora mesmo. Elas são o seu troféu de guerra, a prova irrefutável de que você é um sobrevivente visceral, um guerreiro do espírito que atravessou o inferno de chamas tridimensionais e saiu do outro lado, forjado e purificado. E agora, com esse processo de purificação cravado nas suas células, com a sua expansão de consciência cimentada e os seus dons ativados na potência máxima, olhe para mim e responda: o que no universo físico poderia ser capaz de te deter? Absolutamente nada. Não há muro intransponível, não há força governamental, não há barreira financeira. O único inimigo com munição suficiente para te destruir mora no silêncio da sua própria mente.
é você mesmo. É a sua dúvida venenosa. É o seu medo paralisante da rejeição. É a voz traiçoeira e metódica do seu próprio ego gritando no seu ouvido de madrugada que você é uma farsa, que não está pronto, que não estudou o suficiente, que é loucura tentar fazer algo tão grandioso. Mas hoje, neste minuto exato que compartilhamos, você vai se levantar e dar um basta imperativo nessa voz. Você vai olhar para o seu próprio reflexo e dizer que a cota de mentiras e autossabotagem se esgotou. Você vai dizer que o seu coração guarda a geometria sagrada da verdade. E a verdade inegociável é que você foi projetado desde o princípio das eras para realizar algo monumentalmente extraordinário. É muito provável que, enquanto as minhas palavras ressoam aí dentro do seu peito, um filme doloroso comece a passar pela sua cabeça. O rosto daquelas pessoas que compartilham o teto e o sangue com você, que você ama de forma incondicional, mas que te encaram como se você fosse um erro de percurso. Aquela mãe zelosa que te pede, com os olhos cheios d'água, para largar essas coisas esquisitas e voltar para a segurança da manada. Aquele pai pragmático que respira fundo, convicto de que você está jogando o seu potencial no lixo com delírios utópicos invisíveis. Aqueles irmãos ou velhos amigos de infância que transformam as suas crenças mais sagradas em piadas de mau gosto nas reuniões de domingo. E, meu Deus, como isso sangra a alma, não é verdade? Dói fisicamente, porque o amor que você nutre por eles é puro, e tudo o que você mais almejava era poder transferir a sua visão por um milésimo de segundo para a mente deles, só para que eles enxergassem a beleza deslumbrante que você enxerga, só para que provassem da paz transcendental que você agora acessa. Mas aqui reside uma das leis cósmicas mais amargas e, paradoxalmente, mais libertadoras, que você precisa engolir e integrar hoje mesmo com extrema firmeza. Não é o seu trabalho sacudir, arrastar e acordar quem escolheu, a nível de alma, continuar dormindo confortavelmente. Não é a sua missão pedagógica forçar a sua família a entender e aplaudir a sua jornada. A sua única, intransferível e verdadeira responsabilidade é caminhar na sua própria verdade com tanta integridade, irradiar uma luz tão ofuscante e um amor tão puro através das suas atitudes diárias que, eventualmente, pelo choque do seu exemplo inabalável e jamais pelo cansaço das suas palavras ou debates acalorados, eles não terão outra alternativa a não ser notar que algo mudou. Eles vão perceber um brilho e uma paz que eles não possuem, algo que os deixará profundamente intrigados, algo que plantará a semente de uma dúvida genuína e os fará se perguntar, pela primeira vez, o que de fato você descobriu. Sabe o que é mais fascinante sobre a verdadeira autêntica luz espiritual? Ela não faz o menor esforço para existir e ser notada. Ela não entra em uma sala exigindo atenção imediata. Não levanta a voz para tentar silenciar os outros e, definitivamente, não gasta 1 milissegundo de sua preciosa energia em debates exaustivos para provar a sua razão. Ela simplesmente é, e ao apenas existir na sua frequência mais pura, desfaz instantaneamente a escuridão ao seu redor. É exatamente essa a sua nova dinâmica inegociável no mundo. Você se tornou aquele farol silencioso, aquela fogueira ardente que se recusa a ser apagada, não importa o quão violentos e frios sejam os ventos da incompreensão alheia. Você é o sol interno radiante que aquece corações congelados pelo medo diário, tendo a absoluta certeza de que as almas certas, no tempo cosmicamente perfeito, serão magneticamente atraídas pela sua clareza irrefutável. Mas entenda, essa força colossal não nasceu do nada. Pare por um instante silencioso e olhe para trás. Observe a sua linhagem. Sinta a história ancestral que está cravada nas profundezas do seu DNA. Existe uma sabedoria ancestral pulsando nas suas veias que não começou nesta sua atual encarnação. Talvez tenha sido aquela sua avó com uma intuição implacável que assustava a todos, ou um bisavô que compreendia os mistérios não ditos da vida de uma forma espantosamente profunda. Houve uma corrente elétrica de imensa sensibilidade espiritual atravessando silenciosamente a sua árvore genealógica por incontáveis gerações, mas que, infelizmente, precisou ser silenciada pelo medo, esmagada e ridicularizada por uma sociedade completamente adormecida nas próprias ilusões. Até que, finalmente, você chegou. Você é a geração revolucionária que decidiu quebrar, de uma vez por todas,
esse ciclo de silêncio ensurdecedor. Você é o elo dourado e corajoso que olha para essa imensa herança e declara em alto e bom som que a aceita e a honra. Ao assumir sem desculpas quem você realmente é, você não está apenas libertando a si mesmo das amarras tridimensionais. Você está enviando uma poderosa onda de cura retroativa através do tempo, libertando todos os seus antepassados que, no passado, precisaram engolir a própria magia para conseguir sobreviver. Você lhes dá voz, propósito e honra absoluta através do seu despertar. Eu quero lhe pedir algo muito especial e íntimo agora, um gesto físico e poderoso para ancorar toda essa imensa energia no seu veículo terreno. Coloque a sua mão direita de forma gentil, porém firme, exatamente no centro do seu peito. Feche os seus olhos por apenas um segundo e sinta essa pulsação constante. Sinta o ritmo perfeitamente orquestrado do seu coração batendo. Perceba, com cada fibra do seu ser, que cada um desses batimentos não é um mero evento biológico aleatório. É uma declaração contínua de propósito do próprio universo, experienciando a vida através de você. Enquanto esse tambor sagrado continuar tocando incansavelmente no seu peito, isso significa que a sua missão neste planeta está em pleno andamento, que a sua frequência de luz é desesperadamente necessária e que o seu poder co-criador está totalmente ativo e à sua disposição. Agora, com a mão ainda repousando sobre o seu coração físico, repita para si mesmo, seja em um silêncio reverente na sua mente ou em voz alta, para que todo o cosmos escute: eu aceito o meu chamado supremo. A minha fase de apenas curar feridas e aprender terminou definitivamente. O meu poder cósmico e ancestral está 100% ativado agora. A minha verdadeira missão de alma começa neste exato momento e absolutamente nada, nenhuma sombra ou dúvida será capaz de me parar. Permita, sem resistências, que a frequência avassaladora dessas palavras penetre a membrana de cada célula do seu corpo biológico. Deixe que essa verdade inegável se instale nas fundações mais rochosas do seu ser, porque a partir da emissão desta declaração, as regras do jogo terreno mudam para sempre para você. Você acabou de atravessar o grande limiar. Você deixou de ser aquele buscador fragmentado que procura desesperadamente por respostas externas, para se tornar um mestre desperto que simplesmente sabe e cria a realidade ao seu redor. E é exatamente aqui que chegamos ao grande e glorioso ápice da nossa profunda jornada de hoje, que, paradoxalmente, não é um ponto final triste, mas sim a linha de largada mais espetacular de toda a sua vida. Nós desconstruímos juntos, tijolo por tijolo, os sinais irrefutáveis de que a sua metamorfose espiritual finalmente atingiu a maturidade plena. Mergulhamos juntos na compreensão libertadora de como a velha ilusão da separação desmoronou na sua mente, como a sua intuição afiada assumiu definitivamente o comando sobre a queda drástica das correntes do materialismo e a paz absoluta e indescritível que você encontrou na solidão. Vimos de forma clara como o seu campo magnético cristalino agora atrai naturalmente aqueles que anseiam por uma gota de cura, o seu chamado interno que queima como um vulcão para cumprir o seu propósito de vida, a queda vertiginosa daquela velha e tóxica necessidade de aprovação externa e a paz inegociável e curativa de se aceitar exatamente e lindamente como você é. Se o seu coração disparou no peito, confirmando que essa narrativa é a autobiografia literal do seu momento atual, então a sentença celestial está dada. A sua longa e exaustiva fase preparatória acabou. O apertado casulo se abriu. Você está atravessando as portas e entrando agora no capítulo mais formidável, mágico e poderoso da sua existência humana. É o momento exato em que o eterno aprendiz recolhe os cadernos e veste o manto cintilante de mestre, onde a pequena semente rompe com força a escuridão do solo e se agiganta como uma árvore milenar, onde a pequena faísca hesitante se converte no fogo cósmico e transformador. Compreenda isto de uma vez por todas. Você não desceu até a densidade desta dimensão para viver uma vida encolhida, para pedir desculpas constantes pelo seu brilho, ou tentar se espremer para caber nas caixinhas minúsculas e sufocantes de uma sociedade adormecida. Você encarnou com extrema coragem para ser um implacável agente de transformação, um curador geracional, um autêntico farol humano respondendo a um chamado de emergência do universo.
E a parte mais bela e reconfortante de toda essa trajetória é saber com certeza absoluta que você não caminha sozinho nessa estrada. Neste exato momento, no tempo, existem milhares, talvez milhões, de outras almas despertas ao redor do globo terrestre, sentindo exatamente a mesma frequência que você. Pessoas incríveis que choraram solitárias, as mesmas lágrimas pesadas que você, e que hoje também estão se levantando com poder. Nós somos uma imensa, invencível e luminosa família tecida na luz, unida ferozmente pelo amor incondicional e pela busca inabalável pela verdade. Em nome de toda essa gigantesca família estelar, eu faço um pedido sincero a você agora. Se as energias das palavras que compartilhamos hoje reverberaram no fundo do seu peito e trouxeram clareza, deixe a sua marca registrada aqui embaixo nos comentários. Eu quero ler cada linha da sua história, saber qual desses sinais ressoou mais forte com a sua realidade e desde quando você carrega essa intuição profunda de que é um escolhido para ancorar a luz. O seu simples comentário, por menor que pareça, é um gigantesco farol de validação para outro trabalhador da luz que vai ler as suas palavras e, instantaneamente, se sentirá muito menos solitário no mundo. Deixe também o seu like neste vídeo, usando o seu poder para comandar o algoritmo a espalhar rapidamente essa mensagem de força para outras almas que, neste exato instante, estão à beira de desistir no escuro dos seus próprios quartos. Compartilhe esse conteúdo agora mesmo, sem hesitar, com aquele amigo de alma ou familiar que está atravessando o vale sombrio do despertar e precisa desesperadamente ouvir isso hoje. E claro, inscreva-se neste canal agora e ative o sininho de notificações para garantir e selar o seu lugar na nossa expansiva comunidade. Venha fazer parte constante deste espaço sagrado, onde a sua imensa sensibilidade é finalmente celebrada como o dom que sempre foi. O seu coração sempre soube a verdade incontestável. Os seus ancestrais sorriem profundamente orgulhosos das arquibancadas celestes, e o mundo físico aguarda ansiosamente a entrega da sua luz. Levante-se. O tempo estressante de despertar e curar acabou. A majestosa hora de agir e materializar chegou, e você está absolutamente pronto para brilhar.